Olá, amores. Essa é uma questão aqui que envolve um pouco do cálculo estatístico, né? Mais especificamente, ele está falando aqui de média, né? De preço médio. Vamos ler o que a questão está dizendo. A empresa comprou, né, 40 telefones celulares para os seus executivos, de acordo com o quadro abaixo. Então, aqui no quadro, né, ele está mostrando os tipos de celulares, né, e o preço que foi pago por cada tipo. E ele quer o preço médio do aparelho, de um aparelho nesta compra. Galera, essa é uma questão que o texto não diz que é uma média ponderada, mas você pode utilizar a ideia de ponderação para fazer esse cálculo, né? Ou você pode utilizar também o conceito da média simples, tá? Vai funcionar da mesma forma. Como assim? Porque o que é a média aritmética simples, né? É quando você soma, né, determinados valores que você tem pela quantidade de valores que você tem, tá? Então, se você tem aí 40 celulares, significa que você tem que somar os 40 valores e dividir por 40 para encontrar este valor médio, certo? Por que você falou de média ponderada? Porque quando ele fala aí das quantidades, quando ele diz, por exemplo, o tipo A, que são 20 aparelhos de 1.200. Você não precisa ficar fazendo de um em um, né? 1.200, mais 1.200, mais 1.200, mais 1.200, mais 1.200, mais 1.200. 20 vezes. Então, você já pode colocar esse valor multiplicado pela quantidade. E é isso que a ideia da ponderação faz. Ou seja, o que é calcular a média aqui? É você somar todos os preços e dividir pela quantidade de telefones. E essa quantidade, né, vai ser a soma das quantidades que estão aqui na minha tabela, tá? Então, como é que eu vou estruturar isso aqui no meu quadro? Vou colocar aqui, né, que a minha média, o preço médio aí, né, o preço médio vai ser dado por 1.200, que é o preço do primeiro tipo de aparelho, só que vezes 20. Por que vezes 20? Porque eu tenho 20 aparelhos de 1.200, tá? O que eu tô falando pra vocês aqui, né? Que não vale a pena eu ficar fazendo de um em um, né? 1.200, 1.200, 1.200. Por favor, tá? Depois eu vou somar aqui com 1.500. Acho que eu dividi o tamanho do meu quadro errado. Tô vendo que tô muito no meio. Mas vamos lá. 1.500 vezes 10 mais 1.800 vezes 10 também, certo? Tudo isso tem que dividir pelo total dos aparelhos. E se você for lembrar da ideia aí um pouco, né, da média ponderada, né, a gente faz a multiplicação pelos pesos, né, como se isso aqui fossem os pesos, e depois divide pela soma dos pesos, né? A soma dos pesos aqui seria exatamente aí esta soma de 20 mais 10 mais 10, que é o próprio 40 que o enunciado da questão já trouxe, tá, galera? Então, ele já disse que são 40 celulares, né? A gente está utilizando aqui a multiplicação para facilitar a conta. Você podia ter botado 1.200, 1.200, mas você vai escrever 20 vezes isso? Não, certo? Então, é basicamente isso aí a estrutura da questão. O cálculo é basicamente esse. Deixa eu abrir maior a minha tela, que tá vendo que tá muito pequenininha. Pronto. Que aí fica melhor para vocês identificarem o quadro. Como eu fiz muito afastado para ponto, fica melhor de ver. Então, eu vou fazer os cálculos aqui, né? 1.200 vezes 20 vai dar 24.000, mais 1.500 vezes 10 é 15.000, mais 1.800 vezes 10 é 18.000. Tudo isso dividido por 40. Então, quando eu somar esses valores aqui, né? Eles vão dar 57.000. 57.000 dividido por 40, eu já posso até simplificar se eu quiser antes de multiplicar, né? Ó, e isso aqui então vai dar essa divisão, vai dar 1.425, certo? R$ 1.425 exatinho. Então significa que este é o preço médio. Ou seja, significa então que cada celular custou 1.425? Não, mas é o preço médio que foi gasto aí, né? Entre os celulares, tem uns que são mais caros, tem uns que são mais baratos, mas o preço médio é de 1.425, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte, comente. Valeu!